Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com o livro de Lucas, paramos no 10. A missão dos 70 discípulos. Também essa parte só tem aqui. Em outros evangelhos até agora não tinha essa parte dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Cordeiros ao meio de lobos, por quê? Porque aquele que anuncia o evangelho, ele não pode ser grosseiro, não pode ser matador, não pode ser nada de ruim. E as pessoas que vão ouvir vão bater, podem massacrar, podem jogar pedra para fazer o que elas quiserem, né? Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Quer dizer, aquele que faz a vontade de Deus, né, terá segundo as suas obras, tanto material quanto espiritual. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até do pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei tu com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, de uma certa forma aqui, né? Se for da parte de Jesus, acredito que essa parte aqui não seja de Jesus, seja do homem. Porque Jesus era só amor. Se você sacudir, né? Segundo o que você plantar, você vai colher. Se você sacudir, você vai estar plantando alguma coisa contra alguém, né? Porque você vai estar falando que essa cidade não merece Deus, que é isso, que é aquilo, então você vai estar julgando. Por que nós não devemos fazer isso? Porque cada irmão está no seu elevação espiritual, né? Você vai levar para ela, para essa pessoa, e a pessoa não quer, ela te faz mal alguma coisa, você não pode fazer nada contra ela, porque se você fizer alguma coisa contra ela, você vai estar pegando um karma, vai estar ligando você a ela e você vai ter que vir para acertar. Por isso que eu acho que essa parte aqui não foi colocada por Jesus. Tem muita coisa aqui que não foi colocada, que eles colocaram. E não digo assim, talvez nem porque quiseram fazer, é porque isso aqui foi traduzido, né, por tantas vezes, traduzido para o português, e eles quiseram colocar na linguagem nossa. Mas a linguagem nossa nem sempre é a verdadeira com que foi escrito, né? Porque quem provavelmente escreveu quis colocar a sua justiça, né? O seu entender. E esse de colocar o seu entender não é o entender de Jesus. Até muitos dos milagres que Jesus cometeu, Jesus não fez, né? Eu não acredito que Jesus tenha feito tudo aqueles milagres, porque Jesus estava no corpo de carne. E muito do que eles quiseram colocar é para até para ajudar, talvez, para dizer que Jesus era filho de Deus e para dizer que Jesus era santo, 3 vezes santo, tal, tal, tal. Só que nessa de ajudar, eles acabaram complicando um pouco, né, o meio de campo aí para todos, né? Porque de repente a pessoa escuta e diz: mas isso não pode acontecer, tal, 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 e fica mais difícil para a pessoa entender o evangelho e compreender, né? Mas como é que Jesus fazia aquilo e ninguém consegue fazer até hoje, ou é difícil fazer? É complicado. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que... Sim, mas quem julga não é nem Deus, irmãos. A pessoa fala assim: mas Deus que julga. Não, e nem o Espírito Santo, nem os Espíritos Santos, não é nem nada que julga. Porque cada um vai fazer, cada um o mal que planta vai colher. Então não é Deus, não é nada. Todo mundo, assim como planta, vai colher. Claro, tem os autores do karma, são aqueles espíritos do bem que vêm ativar o karma, né? Para que você passe pelo karma.
para que você perca a perna, para que você morra atropelado, porque você já fez muita coisa errada, para que você tenha um câncer, alguém tem que ativar isso em você. Então são os espíritos do bem, ativadores de karma. Ai de ti, Corazinha, ai de ti, Betsa. Aí começa, né? Tiro, Sidom, tal, mas não, isso não é de Jesus. Portanto, para Tiro, para Sidom haverá mais, tá. Tá falando de coisas aqui do inferno, que se haverá mais, né? Para Tiro e Sidom do que para quem rejeitar, tal. Daí é a mesma coisa que falar assim, né? Aquele que pecar contra o Espírito Santo. Mas que Espírito Santo, né? Um Espírito Santo não existe. Existem vários Espíritos que fazem a vontade de Deus e por isso são santos, né? Ah, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo vai para o inferno. Mas nós já estamos indo toda a encarnação, encarna, desencarna, encarna, toda a ordem está indo. Fica lá 100, 200, 300 anos, 1 milhão de anos, 1000 anos, sei lá quanto tempo, 500 anos. A gente está indireto, o que a gente tem que fazer é mudar. É mudar. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Isso é verdade. Daqui para baixo, sim. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Sim, também é verdade. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que é Deus. Voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios sendo sujeitos. Você veja que não é só os 12, né? Aqui, primeira vez nos evangelhos que a gente vê, né? De Lucas, os dois outros não falaram, tanto de Mateus como o de Marcos, não falaram nada sobre 70, era só os 12, né, que tinham enviado aqui. Já falando os dos 70, né? Acredito que fora os 12 foram mais 70. Se isso aqui é verdade, a gente não sabe, a gente não estava lá, né? Talvez até estava, né? Mas não lembro. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair no céu. E disse-lhes: E voltaram dizendo: tá. E disse-lhes, Jesus, então: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida. Então alegrai-vos por você fazer as coisas boas, né? E o teu espírito subir e não descer, né? Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou. Se alegrou no Espírito Santo. Como que vai se alegrar no Espírito Santo? Se alegrou-se no Espírito de Jesus, né? Talvez no Espírito Santo de Jesus, né? No Espírito de Jesus. E disse: Graças, tem umas coisas confusas, né? É coisa pelo homem, o próprio homem que colocou se confundiu aqui. E disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste dessas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. As criancinhas que Jesus quer dizer é porque são humildes, né? Aceitam, né? E os doutores aqui não aceitam, porque tem aquelas doutrinas, os dogmas, eles não aceitam. Porque tudo que for fora do que eles acreditam, eles não aceitam. Até hoje, assim. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, é verdade. Nem quem é o Pai senão o Filho, é aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, é verdade. Hoje também nós estamos nessa mesma situação. Estamos em época de transição, está acontecendo bastante coisas, né? Por causa da plataforma de oração, está acontecendo bastante coisa, o Pedro está vindo nos trazer bastante coisa. Então também estamos nessa época de transição, né? Muito importante. Quem tem ouvidos e olhos, que veja e ouça. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, é verdade, e não viram, essa é a verdade mesmo. Porque não eram dignos também de ver, né? Sei lá. E já tinham cometido tanta coisa, tanta gula, tanta bestialidade que. Igual hoje, né? A parábola do bom samaritano, 25, 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo:
Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondestes bem, faze isto e viverás. Amar a Deus sobre toda coisa, e teu próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou, é isso aí, não é? E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, eis que é o meu próximo. Respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para... E aqui ele está falando que é para amar o próximo, né? O próximo que estiver próximo dele, né? Mas Jesus já vai falar aqui o que é o próximo, né? Parábola de Jesus mostrando quem é o próximo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-se, retiraram-lhe, deixando-no meio morto. E ocasionalmente descia pelos mesmos caminhos certos sacerdotes, e vendo, passou de largo. Então esses não entendem que esse é o próximo, né, que Deus fala. E de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo passar de largo também, levita, mesma coisa. Mas um samaritano que não tinha nada a ver, né, que não era do sacerdócio deles lá, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou dos dois dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhes, cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu? Jesus está falando qual dos três, né, que foi o próximo daquele? E disse o que mudou de misericórdia com ele. Disse, pois Jesus vai e faz da mesma maneira. Então, o próximo é aquele que esteja necessitando de você. Esse é o próximo. De repente, tem um próximo que está necessitando, daí não é o próximo, é aquele que necessita. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles do caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então já conheciam Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse, Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, e pois que me ajude. E respondendo Jesus, disse, Maria, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, se você escolher servir a Deus, fazer as coisas de Deus, né, irmãos? Não importa o que vier por cima de você, não importa o que o inimigo colocar, ele não vai te atingir. A oração dominical 11, Lucas 11. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Então vou lá reler de novo, né? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Santificado Deus, porque Deus é o primeiro e todo, né? Venha o teu reino, quer dizer, venha os seus conhecimentos, venha tudo de bom de Deus para que nós possamos evoluir, né? E perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve. Então, se você perdoar quem deve, se você fizer o bem, muito do que você pecou será pagado.
E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Deus não conduz ninguém à tentação. Quem conduz é você. Então, por aqui dá para dizer que talvez tenha uma coisa do homem, né? Porque Deus não vai conduzir a ninguém à tentação. É aquele entendimento da época, né? Deus não conduz ninguém à tentação. Deus é só amor. Quem faz o mal é o homem. É eu, você que fazemos o mal. Deus não faz. Então, se você fizer o bem, o resumo disso aqui, né? Se você fizer o bem para todos, o mal que você fez, de muito será pagado. Deus não conduz você ao mal, nunca conduziu e nunca o conduzirá. É você que se conduz pelas suas próprias escolhas. Pare de botar Deus e dizer que Deus fez isso, Deus fez aquilo, ou não sei o que, não sei o que. Pare de colocar as coisas ruins nas costas de Deus, porque é você que está fazendo. E também de colocar as coisas ruins nas costas dos irmãos, né, das trevas. Eles fazem as coisas ruins, sim, eles fazem. Eles estão numa situação difícil, sim, eles estão, mas eles intuem você. Você é que escolhe ser intuído pela tua vibração baixa. Eles só se aproximam se você tiver vibração baixa. Se você tiver vibração alta, fazer as coisas certas, eles não vão se aproximar de você. E é dado por Deus que eles intuem você. Né? Deus pode até dar alguma coisa que eles toquem na sua carne, né? Mas geralmente eles só intuem. A maioria das vezes eles só intuem. Você é que faz pela sua concupiscência e eu faço pelas minhas concupiscências. Tá bom? Não caia mais nessa bobeira aí de falar que é besteira, de falar que é Deus que conduz você para o mal. Deus nunca vai fazer isso. 16h36, não vai dar palestra aqui. Então paramos, irmãos, na parábola do amigo importuno no 11:5, tá bom? Então Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus. Espero que os irmãos tenham entendido.